Porque eu sempre digo o seguinte, existe vários tipos de linha de jiu-jitsu. Tem o jiu-jitsu esportivo, tem o jiu-jitsu com kimono, sem kimono, tem pro vale tudo, e tem o com kimono, e tem o cara que vem. Old school, né? O old school, que é o que eu ensino. Vamos entender direitinho. O que é o jiu-jitsu esportivo e o old school? O old school ele é arte marcial, ele ensina a se defender. Já o esportivo, ele ensina a fazer ponto, a ganhar um campeonato. Então, hoje tem muitos campeões que ganham sem quebrar um braço. Eu já não sei treinar sem quebrar braço. Eu, eu comecei o jiu-jitsu Machucou machucando. muita gente, né, professor? Bastante gente. Até E, o inclusive, filho, me né? defendi contra 3 caras com facada. Eles estavam com faca e eu consegui me defender com, graças a Deus, o jiu-jitsu. Já quebrou o braço do filho, né? Já quebrei até do meu filho sem querer treinando. Mas acontece. O é que todo o esporte de alto impacto, ele tem um risco, que nem o surf. O surf, tu pega ondas grandes, existe um risco. Então, existe um risco calculado. Então, para isso que existe o professor lá na frente, um cara habilitado, um cara que tem um conhecimento, para que ele coordene e cuide o que está acontecendo e preserve a integridade física dos indivíduos que estão treinando. Por exemplo, eu sou formado em educação física e radiologia, tá? Então, eu tenho muito conhecimento de anatomia. Quando eu dou as posições, vocês dizem que eu machuco, eu sei o ponto. Eu nunca levo até daquele ponto. Eu dou o ponto da dor e paro. Então é isso que vocês têm que entender. Eu tenho conhecimento, e tu também tem o conhecimento da anatomia. A anatomia é muito importante. O japonês antigo, ele estudava anatomia. Então a anatomia é muito importante para o jiu-jitsu e para qualquer esporte que envolve a parte física do Fica corpo. mais fácil, né, professor, de ter encaixar as posições sabendo onde Sim, vai doer mais, né? as alavancas, os tipos de articulações, a sinartrose, a articulação que envolve o ombro, que é outro tipo de articulação. Cada tipo de articulação tem um jeito de quebrar. Por exemplo, não sei se eu falo aqui, o mata-leão, todo mundo ensina o mata-leão por trás. Beleza, só para dormir. Mas eu proíbo de dar o mata-leão de frente. Por quê? Quebra o pescoço e deixa tetraplégico. É proibido dar o mata-leão de frente. Porque tu, além de matar, tu aleja o cara. Então é uma coisa que eu não ensino. Eu mostro, mas não quero que faça. Cervical também é proibido, né? Ela é uma cervical, né? Ela é uma cervical que quebra o processo odontóide. O que é o processo odontóide? Tem a última vértebra e tem o atlas, que tem um biquinho. Ele quebra aquilo ali. E aí ele desloca a medula espinhal e deixa o cara tetraplégico. Então eu proíbo de dar um mata-leão de pé de frente ou na montada. Isso é muito importante e vocês dois que são faixa preta, vocês têm que carregar isso com vocês. O único dia que eu não estive no tatame, que os guri foram pro tatame sem a minha autorização, quebraram o braço de um. Tu lembra, né? Americana. Foi uma americana simples, mas quebrou. Então, tem que ter o cara habilitado, tipo vocês dois, são pessoas habilitadas, pessoas que têm muito know-how, muito tempo de jiu-jitsu, que sabe o ponto de cada posição. Entendeu? Eu acho que isso é um ponto crucial. Sim, sim. Não, eu não tomo. É cuidar a integridade física dos alunos. Com criança já é outro tipo de trabalho. Eu estou falando com adulto e policial. Eu dou aula para adulto e policial. O meu foco é esse. É polícia e defesa pessoal de alunos. Pessoas que trabalham, que chegam no final do dia e querem aprender a se defender. Mais fácil saber e não precisar do que precisar e não saber. Tá? Que tá em falta hoje em dia, né? Muito, muito. Hoje em dia o jiu-jitsu ele ficou tão esportivo que a marcialidade está acabando, né? Essa infelizmente, para mim é muito ruim. Eu prefiro o jiu-jitsu de É que verdade. tu é da raiz, né? Então, eu treino hoje na Gracie Barra, mas hoje ele é muito mais voltado Mais jogo. mais pro jogo, pra pontuação, do que A arte marcial a em arte si. marcial em si, né? Claro, tem defesa pessoal, né? Pelo menos ali uma defesa pessoal por dia tem, mas
Mas Mas- nada comparado com o que a gente ensina. Não, é diferente da freestyle, é uma coisa diferente. Porque tu vem de outra raiz também, né? Aí entra a questão da onde que eu venho. É, isso aí eu ia te perguntar. A minha raiz, Walter Mato e Zé Mário Sperry, são alunos do Carson Gracie. São os meus do Minotauro, os meus do Bustamante. Então, eu cheguei aí lá, conheci os caras. Então, assim, ó, eu venho, do tronco, eu sou o primeiro braço. Vocês já são o segundo e o terceiro braço, assim vai. Então, eu vim direto perno. Então, vocês estão aprendendo o old school jiu-jitsu verdadeiro. Fora o que eu acrescentei, né? A Kai aí que tem duas raízes aí, né? Não é que ele tem duas raízes, ele resolveu construir alguma outra coisa e ele trouxe conhecimento para ele. Ele acrescentou. Não, mudou meu jogo também. Muitas coisas que a gente não fazia lá Acrescenta. na freestyle, eu faço hoje na Gracie Barra. E quando eu saio da Gracie Barra e vou treinar lá com o pessoal, também eu trago de coisas de lá. Isso melhorou muito também para mim. E né? eu também precisava fui, da marcialidade. eu do também fui negócio. treinar em outro lugar. Quando o tio parou um tempo de dar aula, eu fui treinar em outro lugar, mas depois. Mas eu tenho, graças a Deus, hoje eu tenho o Bruno, que é um cara que está comigo desde 2007. Pô, nós estamos em 2025, mano. Não, e foi o Macai que me levou, né? E O vou dizer Macai uma já coisa para contou. vocês. O conhecimento que ele adquiriu, o conhecimento que tu adquiriu, dá para contar nos dedos dos meus alunos que sabem. Ah, não, posição, aí os guris dizem que ele é uma enciclopédia, né? É. Ele chega e vai fazendo posição, O e Bruno vai é uma fazendo, coisa vai de fazendo. louco. Ele sabe coisas assim que às vezes nem eu me lembro e quando eu vejo, o Bruno pega e puxa. Lá do É HD. que se eu treinar duas vezes a posição, eu não esqueço Tu mais. tem coisas gravadas de 2007, né, Tem, Bruno? tem. Da época, até eu parei de treinar um tempo porque o colega nosso se machucou, né? Tu sabe que eu comecei a Já dar contei. aula em 2006, 2007, 2004 no Marcão. Aí em 2007 eu fui para Yumi, que era uma academia que tinha ali na praça. Essa aí que eu fui. tá. Que era o Diegão? A gente Eu comecei um Mas pouco o antes Diegão disso. o Diegão já não tinha comprado? Tinha, era do sogro dele. foi em Isso, 2007, era do foi sogro quando eu dele. fui. Aí o que que acontece? Aí os caras chegavam ali, olhavam para mim, meu tamanho, um cara pequenininho. Disse, não, isso aí não funciona. Aí eu disse, como assim? Vamos fazer o seguinte, vamos tirar a camiseta, vamos ficar de bermuda e vamos ver se vale. O que que tu quer fazer? Tu quer dar soco? O que tu quer? Tu pode usar o que tu quiser. Eu vou usar só o jiu-jitsu. Só os Grace mesmo. E aí, meu, não tinha para ninguém. Não tinha para ninguém. Aí os caras começaram a acreditar. Aí um dia, Tá, é daí que veio a fama Aí- do aí- jiu-jitsu briga de rua. aí um dia nós tínhamos nos preparado psicologicamente para sair de noite. Eu e o Chico. E mais o Tita. Era o Tito. E aí nós saímos para ir numa rave ali na Quinta da Estância. Cara, o cara me atropelou e eu disse assim, pô, qual é, cara? Pô, por que tu vai me atropelar? Meu, o cara saiu do carro e disse que ia puxar uma arma. Esse cara, tu não tem nada aí. Deixa de ser trouxa. Vai pro teu carro. Não, mano. O cara veio pra cima e era grande. E com ele veio mais uns 8 ou 9. E nós se atracamos com eles tudo. Cara, foi surreal. Eu saí sem um arranhão, mas o Chico com a costela quebrada. Não, mas o teu carro saiu amassado também. Né? Ah, não, ele se. Não, e mijado, né? Porque o Tita se mijou. Ah, não, Barbaridade. não Não pode pode falar isso, coitado do Tita, cara. Quem não conhece o Tita, ele vai ficar famoso agora. Não, deixa. Mas é legal falar porque foi muito perigoso. Foi uma coisa perigosa. O que eu fiz ali, o que o Chico fez. Agora, eu vou dizer uma coisa para vocês. Se tu quer ter um cara no teu lado, Ah, o Chica Galo, né? tu tem que ter o Chico no teu lado. Porque ele não foge. Ele ainda disse para mim, Andy, eu não fugi. Eu vi que o Tita se mijou e não saiu do carro. Cara, foi muito, muito pegado o troço. Ô, professor, mas conta aí desde o início lá. Começou com 5 anos e aí depois... Cara, conta foi a tua assim, história ó. desde o início aqui Meus pra nós, pra irmãos gente saber. treinavam judô lá no Palote. Eu sou lá da zona norte de Porto Alegre, perto de Iguatemi. Eu nasci e me criei ali até os 30 anos. Tô com 53. Aí, cara, eu estudava no Palote e tocava na banda do Palote. E meus irmãos estavam treinando judô com o professor Moraes, que hoje é faixa vermelha.
Aí eu disse para a mãe, eu quero isso para mim. Aí a minha mãe me pegou pela mão e me levou, comprou um kimono para mim e me deu. Eu tinha 5 anos de idade. Foi a mesma época que eu comecei a nadar e a surfar. Tudo junto, surf e Gil. Tudo anda junto. É o esporte. Cara, nunca mais parei. Fui campeão brasileiro, fui campeão gaúcho várias vezes no judô. Por quê? Porque era um judô mais agressivo. Era um judô arte marcial. Aí eles foram tirando. Parecido com o Gil, então. Era um jiu-jitsu. Aí eles foram tirando essa parte perigosa e mais agressiva. Porque eles queriam transformar, que nem estão transformando Transformando o jiu-jitsu o também já. jiu-jitsu. Eles estão transformando numa arte esportiva, aonde crianças podem treinar, podem aprender, se desenvolver. Mas daí, em contrapartida, estamos perdendo a marcialidade da arte. Ela vem lá dos primórdios. Vocês entendem? Muita coisa eu aprendi e muita coisa eu construí. Muita coisa eu inventei. Por quê? Por causa da minha formação da parte de radiologia e de anatomia. Muita coisa eu criei. E muita coisa eu aprendi com os meus mestres. Porque na época que eu comecei, nos anos 90, não existia computador. Era revistinha. Não tinha YouTube. Era revistinha, pessoal. Não tinha. Não tinha. Então, assim, ó, eu me orgulho com muito prazer Tinha a de Grace falar. Magazine, né? Também. É a Grace, A a Grace Tatame. Mag e a Tatame. Mas eu comecei antes de começar elas. Não existiam essas duas. A gente tinha que desenhar ou memorizar. Não tinha nem câmera pra Não. filmar. Não, tinha aquelas HE. Tinha câmera, né? Mas... Super Mas 8, ninguém né? tinha. Não. Era caro. Era anos 90. Logo que eu saí do quartel. Tanto é que no quartel, a minha companhia, os caras fizeram fila em mim. Eu botei pro chão mais de 100 caras na minha companhia, lá no quartel no Exército. Tanto é que eu fui pro serviço de ser paisano S2 depois, né, cara? Me arrastaram. Ô tio, e na parte assim de competição, tu participou? Sei que tu participou, mas Participei, não ganhei, focou muito. perdi. Não gosto, porque assim, parece que mexe um pouco com a minha cabeça esse negócio de expectativa. E eu gosto mesmo é sair do sul. Podia ser do MMA, então. No MMA eu acho que eu ia me dar melhor. Mas o Ian, teu filho, foi vice-campeão, né? O Ian, o meu filho, que está hoje com 27 anos, foi campeão mundial do Abu Dhabi, da etapa de gramado, e foi segundo lugar no absoluto. Para quem não sabe o que é o absoluto é qualquer peso, qualquer tamanho. Ele tirou segundo. Então, Não, o Ian é muito bom, né? aí, Era muito bom não, agora, eu quis claro. mostrar o seguinte, que o que Meu, eu o Ian ia ensino- ser o Mica Galvão da vida. eu quis, aquilo ali me trouxe muita satisfação, porque eu mostrei que aquilo ali que eu ensino é de verdade. E tu sabe que é. Ah, uma pena que o Ian parou, né? É uma Depois pena. ele, É uma... se dedicou na faculdade. Mas tem muitos bons alunos que saíram da minha mão aqui, que viraram campeão mundial aí, tipo o Gaba, muitos alunos. Fiz mais de 20 faixa preta ao longo dos anos. Não, eu ia te perguntar quantos pretos. Eu perdi as contas, bastante. Mais alguns anos, eu pego a coral agora. Tá pouco. Tá com 4 graus na Eu preta. tenho 4 graus na preta, o quadro, e eu acho